Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal e de volta a mais um feed do Felipe. E eu tô aqui no primeiro final de semana de 2026 para comentar os assuntos que passaram pelos meus feeds nas redes sociais e que por algum motivo chamou minha atenção. E eu devo confessar que eu já comecei esse ano tendo crises de ansiedades graças a este post que mostra algumas das coisas que neste ano de 2026 fazem 20 anos. E se você, assim como eu, não tem mais 20 anos, você entende que crise de ansiedade é essa que te dá quando você se dá conta do passar do tempo. Porque o passar do tempo, meus amigos, é algo surreal. Esses dias, final do ano agora, eu estava em São Paulo para fazer uma prova e eu estava mais para lá do que para cá. Aí, por algum motivo, eu comecei a pensar no ano de 2005, que isso foi ano passado, então faziam 20 anos. A gente estava em 2025. Eu comecei a relembrar do ano de 2005, até porque ano passado a Madonna relançou. Ela lançou uma versão comemorativa, uma edição comemorativa do álbum Confessions on a Dance Floor, que foi um álbum que ela lançou em 2005 e ano passado ela lançou a versão comemorativa de 20 anos do álbum. E aí fizeram um meme que mostrava um fã da Madonna, como ele era quando a Madonna lançou Confessions e como ele estava ano passado, quando a Madonna lançou essa edição de 20 anos do álbum. E esse meme e toda essa reflexão que eu faço às vezes sobre o passar do tempo me dá de fato essa ansiedade. E aí eu tava ali pensando nisso, refletindo eu comigo mesmo. E aí eu me dei conta de como 20 anos passaram rápido. E aí eu fiz um cálculo. Eu falei, com quantos anos eu vou estar daqui a 20 anos? Porque esses 20 anos, de 2005 para 2025, passaram super rápidos. Consequentemente, de 2025 para 2045 também vai passar super rápido. E eu fui fazer um cálculo para descobrir quantos anos eu vou estar em 2025. E aí eu não pude acreditar quando eu terminei o cálculo. Recalculei várias e várias vezes. E não, meu amigo, a matemática não estava errada. Realmente, daqui a 20 anos, que vai passar sim, eu vou estar na reta final da minha vida. E aí eu me dei conta de que, cara, eu tô correndo mais do que nunca contra o tempo, porque eu não realizei praticamente nada do que eu queria. Esse final de semana agora, eu assisti, antes de ontem, eu assisti um filme que fazia um tempo que eu queria assistir, um filme brasileiro que foi lançado em 2025, se eu não me engano chama O Último Azul. Deixa eu só confirmar se é esse o nome. Exatamente isso, o filme chama O Último Azul, é um filme brasileiro. Tem Rodrigo Santoro no... Tem Rodrigo Santoro no elenco. E é um filme sobre uma senhorinha. Na história ali do filme, todo mundo que faz uma certa idade, eles são, a partir de 75 anos, eles são obrigados a se retirarem da sociedade e ir morar em uma colônia onde só vivem os velhos. E aí chega o momento dessa senhorinha se retirar e ir morar nessa colônia para idosos. E ela se dá conta de que, cara, ela vai tá finalizando a vida dela e ela ainda não realizou alguns dos sonhos dela, sendo que o principal é voar de avião. E aí ela decide fugir do governo que tá querendo colocar ela nessa colônia para tentar realizar o sonho dela de viajar de avião. Muito legal o filme, recomendo. Mas é um filme assim que muito, com o qual eu muito me identifiquei, porque eu me sinto nessa situação, nesse momento da minha vida, correndo contra o tempo para tentar realizar o máximo de desejos que eu possa. Só que é a gente correndo contra a corrente, nadando contra a maré. E um exemplo de como é nadar contra a maré, vou mostrar para vocês. Não sei para vocês, mas para mim, o 1º de janeiro sempre é um dia péssimo. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem a Mega Sena da Virada. E aí, todo final de ano, uma vozinha na minha cabeça fica falando: faz a Mega Sena que você vai ganhar, você tem chance de ganhar, vai mudar de vida, é agora. Aí vou lá eu, faço a Mega Sena, que não tem problema nenhum. O problema é que eu faço a Mega Sena da Virada todo ano acreditando que eu realmente posso ganhar e que minha vida vai mudar. E aí, o que acontece? Nunca ganhei até agora. E aí eu começo o ano já frustrado, com mais uma frustração pra conta. E aí, esse ano muito me chamou a atenção 2 notícias que passaram pelo meu feed essa semana. Essa
de um grupo do Rio Grande do Sul que fez uma aposta, um bolão de 300 mil reais. E também essa informação de um outro grupo que fez um bolão para a Mega Sena da virada de 13 milhões de reais. Aí você vai me falar, mas a pessoa, na teoria, a partir do momento que é um sorteio, a pessoa que fez uma aposta tem o mesmo tanto de chances que a pessoa que fez 1 milhão de apostas. Na teoria. Mas na prática, meus amigos, a gente sabe que não é bem assim. E aí, quando eu digo que eu me sinto nadando contra a maré, nadando contra a corrente, é por coisas assim. Porque aí eu fiz lá 3 apostas e fui lá com as minhas 3 apostas tentar vencer dessas pessoas que apostaram 13 milhões de reais. Que na minha cabeça já não faz nem sentido, porque se eu tivesse um grupo de amigos para juntar, para se reunir, para arrecadar 13 milhões de reais, nunca que eu iria juntar esses meus amigos para arrecadar 13 milhões de reais para apostar na Mega Sena. Eu iria falar, bora juntar 13 milhões de reais pra gente curtir a vida como se fôssemos morrer amanhã. Mas é isso. Eu vou confessar pra vocês que eu fiquei muito chocado que a MTV acabou de vez, né? No último dia de 2025, todas as MTVs, pelo que eu entendi, encerraram suas atividades. Se eu te disser que eu assistia a MTV ultimamente, mentira, até porque eu nem TV mais assisto. Ultimamente eu só assisto streamings e YouTube. Mas independente de assistir ou não televisão atualmente, eu fiquei muito chocado com o fim da MTV mundial. Porque querendo ou não, a MTV, pra minha geração, e pra uma geração que veio antes, e pra uma geração que veio depois, a MTV foi muito marcante. E o fim da MTV, de fato, é muito emblemático para a cultura pop como um todo. E eu sou um grande fã de cultura pop. Me entristece o fim da MTV porque o que a MTV deixa no lugar? Porque, por exemplo, vamos lá, dar um exemplo. Por exemplo, uma coisa que acabou, que eu tive o prazer de viver e que não existe mais. As locadoras de filmes. Só quem viveu sabe. Que nem eu tenho uma sobrinha de 12 anos, vai fazer 12 anos esse ano, ela não faz ideia do que é uma locadora. Eu faço muito bem uma ideia do que é uma locadora porque eu vivi nas locadoras de filmes. Mas eu entendo que, por exemplo, as locadoras acabaram, mas deixaram no lugar os serviços de streaming, que por mais que tenha diferença, por mais que não seja exatamente a mesma coisa, de certa forma é uma evolução. Então eu consigo ver, a locadora acabou, mas deixou algo, uma versão evoluída daquele serviço pra gente, que são os serviços de streaming. Mas aí eu fico pensando, a MTV tá morrendo? Tá acabando? E o que ela tá deixando no lugar? A questão é que a cultura do videoclipe acaba e não fica nada que de fato substitua, que preencha esse vazio que ele deixa. Então é uma pena. E a MTV vai embora, mas ela deixa muitas memórias. Não é mesmo? Eu contei aqui no primeiro vídeo do feed do Felipe sobre como começar a ouvir Britney Spears mudou minha vida, porque até antes de conhecer Britney Spears, eu só ouvia e só consumia conteúdo feito para criança. Então, a partir do momento que eu começo a ouvir Britney Spears, meu leque de opções se abre. E naquela época, ano 2000, por aí, quem era fã de Britney Spears, e não só de Britney Spears, mas de cultura pop no geral, assistia MTV, porque era lá que a gente tinha acesso aos videoclipes, às notícias, às informações. Então a MTV se vai, durou de 1981 até 2025, mas deixa um grande legado. Obrigado, MTV. E essa notícia me fez pensar sobre uma outra coisa que não existe mais, que são os apresentadores infantis, né? Eu vivi a era dos apresentadores infantis. Xuxa, Eliana, Angélica, até a Mara Maravilha, que hoje em dia só serve pra falar bosta, naquela época tinha sua relevância. E eu tava pensando, eu vi essa notícia de que Eliezer, do BBB, e VTube
vão apresentar o Domingo Animado do SBT. E daí eu fiquei pensando que hoje em dia a gente não tem mais apresentadores infantis do nível dos apresentadores infantis dos anos 80 e 90, né? E cara, a única coisa que eu posso pensar a respeito disso é que bom que eu já não sou mais criança. E isso é algo que raramente eu penso, porque geralmente a minha mente fala, porra, queria voltar a ser criança. A vida adulta é tão difícil que a todo momento eu fico, porra, queria voltar a ser criança. Mas aí quando eu vejo uma notícia como essa, e que eu descubro que as crianças de hoje em dia, elas não têm mais uma Xuxa, uma Eliana, uma Angélica, elas têm uma VTube, um Eliezer, e não é nada contra eles, tá? Gostei dos dois ali no Big Brother, mas porra, daí pra você se tornar um apresentador infantil que entrega, são outros 500, né? E essa semana eu postei esse vídeo, que é um vídeo que eu fiz lá em fevereiro de 2025. E eu postei numa quinta-feira, porque quinta-feira é aquele dia do TBT, que a gente se lembra, que a gente faz algum post do passado. E geralmente de quinta-feira nas minhas redes sociais, onde eu posto meus conteúdos, eu posto algum conteúdo antigo. E nesse começo de ano eu decidi que eu vou postar os vídeos de 2025 que mais me marcaram, ou porque engajaram muito, ou porque eu gostei muito de fazer. E eu acabei postando este vídeo, que foi um vídeo que eu postei lá no começo de 2025, e que muito me marcou, porque foi o primeiro vídeo que eu tive bastante de visualização no YouTube. Aí eu decidi postar de novo esse vídeo, nesse TBT. E aí o que aconteceu? Muita gente, novamente o vídeo engajou, e muita gente começou a comentar, dando ideias para uma parte 2. Por quê? Porque nesse vídeo aí eu mostro e comento sobre alguns vinis que foram lançados, e que são discos de vinil que chamam a atenção, porque não são discos de vinis, não sei como que fala o plural, comuns. São discos de vinil que tem coisinhas dentro. Então, por exemplo, tem um ali que tem, olha ali, esse líquido que parece sangue, tem o outro que tem um líquido branco, que remete a uma das cenas do filme Saltburn. Tem esse daí que tem um monte de bolinhas, que remete a doce, porque é da trilha sonora do Wonka. Tem um ali que é cheio de pó branco, que é o vinil da Charli XCX. E aí, as pessoas começaram a comentar, me dando sugestões de vinis para eu procurar numa parte 2. E eu decidi fazer isso aqui, enquanto eu falo com vocês. A menina aqui comentou que tem um vinil da Sabrina Carpenter, que eu até sei qual é. Ela tem esse vinil da música Espresso, que aqui no Brasil ficou muito famosa por aquele menino do BBB. E existe essa versão do disco com um líquidozinho dentro, que remete ao quê? Café. Próximo, que falaram pra eu olhar, Lady Gaga Mayhem. Como que escreve Mayhem? Olha só, Lady Gaga lançou esse vinil com líquido dentro, e o que chama atenção é que o vinil ele é dividido no meio. De um lado tem vinil, tem líquido preto, do outro lado esse líquido laranja, e de fato é bem bonito também. Olha o da Cardi B, de WAP. Esse eu não vi, vou ser bem sincero com vocês. Eu amei. Gente, eu achei divertidíssimo. Muito obrigado, Eve, por ter me falado pra eu olhar esse disco. Eu amei. Como que eu não vi isso antes? Meu algoritmo falha muitas vezes. E essa é a prova. Esse disco do Troye, eu adoro o Troye Sivan, adoro toda a discografia do Troye Sivan. Esse disco dele é muito bom. E de fato tem essa versão aqui, que tem esse líquido laranja, esse líquido amarelo, que muita gente ficou em dúvida se é pra remeter a mel ou se é pra remeter a Golden Shower. Qual a tua opinião? O vinil da Chappell Roan tem mechas de cabelo. Esse eu cheguei a fazer um vídeo falando sobre. Essa música é boa demais. E de fato a Chappell Roan lançou ano passado o vinil da música Subway, The Subway, que tinha essas mechas de cabelo. Ficou bem interessante. Aí esse menino aí comentou, o da Taylor tem uma camisinha usada.
E aí, meus amigos, os fãs da Taylor Swift detonaram esse vídeo. Eu amei porque engajou demais o meu vídeo. Continuem brigando nos meus comentários. O último álbum do The Ataris tem as cinzas do pai do vocalista. Eu já tinha visto um vídeo assim sobre, e é basicamente isso mesmo. Ele colocou no vinil cinzas do pai dele. Ah, gente, é uma boa maneira. Se um dia eu fosse cremado, eu não me incomodaria se minhas cinzas se tornassem um disco. A não ser que as músicas fossem muito ruins. Adorei. Ficou bem bonito. Ficou bem mais bonito. Esse também faz referência a sangue. E eu achei que ficou bem mais bonito do que aquele do Sexta-feira 13 que eu mostrei no meu primeiro vídeo, que também faz referência a sangue. Mas esse eu achei que ficou muito mais bonito. Gostei. E uma coisa que eu não gosto, gente, é de quem fala sobre as coisas sem saber. Até eu, que faço vídeo aqui pra ninguém assistir, eu penso muito bem antes sobre o que eu vou falar, como eu vou falar, o que eu vou falar, que opinião que eu vou dar. Porque eu acho que é necessário, vocês não concordam comigo? E aí, passou pelo meu feed essa semana esse vídeo de Luciana Gimenez no seu programa Super Pop, que ainda está no ar. Ela chamou uma vidente para fazer a previsão dos famosos, e entre os famosos que ela previu o futuro, ela fez uma previsão sobre Britney Spears. E aí, não estou aqui para falar sobre a previsão em si, estou aqui porque a Luciana Gimenez, ela foi dar a sua opinião a respeito de Britney Spears, e ela falou que ela acha que a opinião dela é de que Britney Spears não está bem hoje em dia porque Britney Spears não teve psicológico para chegar ao topo. Qualquer pessoa que entenda minimamente da carreira da Britney Spears, e nesses últimos anos saiu um monte de documentários sobre Britney Spears, sabe que Britney Spears de fato chegou ao topo, mas sabe também, e muito se discutiu, sobre o quanto que Britney Spears foi abusada e injustiçada de inúmeras maneiras. Porque Britney Spears, ela quando atingiu a fama, ela era perseguida por paparazzis de uma maneira que pouquíssimas pessoas foram perseguidas ao longo da história. Diversas decisões judiciais que foram tomadas a respeito da vida da Britney, seja quanto à guarda dos filhos dela, seja até a questão da tutela que ela acabou entrando depois, foram extremamente influenciadas pelas mentiras que eram divulgadas na mídia a respeito dela. Como eu disse, ela ficou por 13 anos numa tutela ilegal. E aí me chega a Luciana Gimenez e me fala que o problema é que Britney Spears não teve psicológico para chegar no topo. Semana passada aqui eu falei sobre pessoas que eu acho que poderiam estar numa tutela. E Luciana Gimenez é uma outra pessoa que eu acho que deveria estar numa tutela também. Será que ela teria psicológico para aguentar 13 anos numa tutela? Queria ver. Apesar de que o psicológico dela deve ser bom, porque ela foi por muitos anos casada com aquele velho insuportável que é o ex-marido dela. Mas quero ver se ela ia ficar boazuda depois de passar 13 anos numa tutela e depois de aguentar tudo que Britney Spears aguentou. Essa semana passou pra mim esse vídeo dessa moça que decidiu gravar a coreografia de jet ski da Melody com o Pedro Sampaio. E aí durante a coreografia, a pressão dela caiu. E ela passou mal ali, ó. E aí esse vídeo muito me chamou a atenção. Olha lá a carinha dela no chão. Sempre que eu acordo e que eu vejo que a minha situação atual não é um pesadelo, eu fico assim no chão por alguns minutos. Mas esse vídeo me fez refletir sobre o quê? Porque ultimamente, né, eu tenho vindo aqui, gravando esses vídeos, expondo um pouco mais da minha opinião, me expondo um pouco mais como pessoa, porque até então eu só noticiava algumas coisas, eu não dava a minha opinião. E aí às vezes eu me pego pensando, será que eu estou me expondo demais? E aí eu vi esse vídeo e outros tantos como esse e eu vejo que não, que tá de boa. E dito isso, agora eu vou me expor mais um pouco. Por quê? Eu vou ter que ver como que eu vou editar esse vídeo depois. Porque essa semana, ontem, passou pra mim isso daqui. Esse site, ele fez um ranking
que muito me agradou, um ranking que muito me interessa. Um ranking com as 15 melhores cenas de nudez de 2015. E eu decidi fazer o quê? Assistir essas cenas aqui com vocês e dar notas, porque para quem não sabe, eu sou um grande especialista em avaliar nudes. Inclusive, se você tiver algum nude interessante aí e quer a minha avaliação, manda na minha DM. Então vamos olhar as cenas e vamos dar notas. E você também comenta aí que nota você dá. E desses 15 nudes, me fala qual você mais gostou ao fim do vídeo. Para começar, Augustin Delacourt na série Olimpo, que eu ainda não assisti, mas que já tá me dando vontade de assistir. Uma cena de banho, vestiário. Eu amo vestiário. Eu acho o vestiário um lugar incrível. Dá pra dar uma nota 9. E lembrando que eu vou aqui dar nota pra cena e não pros corpos e pros nudes em si, tá? Agora, Austin Lindsay na série Muito Esforçado. Achei interessante. Vou dar uma nota 8 pra esse nude. Essa série, que tá todo mundo falando, ainda não chegou oficialmente no Brasil. Eu falei, né, que eu não faço mais listas de metas quando começa o ano, mas se eu fizesse... É que eu não vou ser louco de fazer uma meta que eu nunca vou atingir. Mas se eu fosse louco de fazer uma meta, se eu fosse ousado, se eu fosse determinado o suficiente, se eu tivesse dinheiro para comprar suplementos, uma das metas desse ano seria ficar com uma bunda assim, igual a desse cara. Mas pra cena, a gente tá aqui avaliando a cena. A cena, eu acho que merece uma nota 7. Hamish Linklater, na série Gen V. E pelo que dá pra ver aqui, é um ângulo bem peculiar. Pela ousadia do ângulo, eu vou dar uma nota 9. Pela ousadia do ângulo. Agora é uma cena do filme Apostas e Segredos, com o gostoso do Jacob Elordi e Diego Calva. Gatilhos. Eu achei a cena belíssima. Essa cena com certeza merece nota 10. Próxima, uma cena do Joaquin Phoenix em Edison. Ele tá um velho bem bonito, né? Vou dar aí uma nota 7. Jude Law no filme Eden. Eu não sei se é filme, se é série. Eden. Uma nudez empoderada. Ele tá ali pelado, sem vergonha de estar pelado. Eu gosto muito disso. Eu detesto gente que tira a roupa e fica tímida. Você tem que tirar a roupa e se empoderar. Só por isso, pra mim, já é nota 10 pra essa cena. Inclusive, eu muito me arrependo de não ter me tornado um ator quando eu era mais jovem, para eu poder ter tido a oportunidade de subir no palco e fazer uma cena nua, com a beleza e o poder da juventude. Mesmo que eu faça hoje em dia, já seria depois de velho, né? Próximo, Anthony Boyle no filme House of Guinness. Achei uma cena belíssima também. Olha esse cenário, a iluminação. Eu vou dar uma nota 10 pra essa cena também. Gente, olha o nome dele. Gente, KJ Apa é o nome dele. O mapa que me leva a você. Uma cena aí da intimidade de um casal. E ele coloca a bundinha ali no box de vidro. Muita gente não vai gostar dessa cena porque a bundinha dele é peluda. Eu acho uma grande besteira essas pessoas que ficam com frescura com pelo. Eu achei muito boa a cena. E pela ousadia e pelo empoderamento, pela representatividade das bundinhas peludas, eu vou dar uma nota 10 pra essa cena. O ator Louis Hoffman no filme Lírios Não São Pra Mim. Eu já amei o cenário, eu já amei a fotografia. Gente, que cena belíssima. Onde fica esse jardim pra eu poder visitar? Alguém me fala?
Nota 10 com certeza pra essa cena. Michael Aaron em Casadas e Caçadoras. Eu adorei porque o pau balançou bastante. Vou dar uma nota 8 pelas balançadas. Próximo, vários atores na série Boots. Eu ouvi falar muito sobre essa série também. Mas eu ouvi dizer também que ela não foi... como que fala? Renovada para uma nova temporada, então nem vou perder meu tempo assistindo. Mas é mais uma cena de vestiário, porque os vestiários eles estão, né, no universo fetichista. Eu nunca tive a sorte de estar num vestiário com tanta gente assim. É uma coisa que eu espero poder viver numa próxima vida. Gostei da cena. Vou dar uma nota 9. Eu acho que poderia ser um pouquinho melhor. Próximo, Channing Tatum em O Bom Bandido. Eu adoro ver gente andando pelada. Vou dar uma nota 9 pra essa cena também. Estamos chegando nas últimas. Ah, essa eu vi. Eu comecei a assistir essa série, não terminei. Que é a série Monstro. A história de Ed Gein, que tá na Netflix. Esse ator é belíssimo. Queria ter um corpo desses. É uma bela cena. Vou dar uma nota 10 pra essa cena também. Última, pra finalizar e pra encerrar o vídeo. A última cena é do Patrick Schwarzenegger no White Lotus. Essa cena passou bastante pelo meu feed ao longo de 2025. Ainda não assisti essa série, pretendo assistir. Olha, se esse é um ranking, eu não acho que essa cena merecia estar em primeiro lugar. Mas é uma cena legal, daria aí uma nota 7 pra essa cena. Acho que a que eu mais gostei, a minha favorita é a do Jardim. E vocês? Quais vocês mais gostaram? Assim, eu encerro esse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal. Lembrando que ao longo da semana eu posto corte desses vídeos. Eu posto vários vídeos curtos com curiosidades da cultura pop. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu volto com mais conteúdo para comentar. Tudo que passa no meu feed ao longo da semana e que chama minha atenção, eu comento no final da semana e eu posto aqui nos domingos. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, até a próxima, gente. Muito obrigado por acompanhar.